Ok. Pessoal, boa tarde. Disciplina Análise de Dados 4, curso de Gestão da Informação. Hoje é dia 25 de agosto de 2020. Vamos começar a nossa aula, que hoje o assunto principal é análise fatorial. A gente começa a tratar de análise fatorial, mas enquanto isso, a gente vai falar algumas coisinhas sobre as... Na verdade, nem corrigir, né? A ideia não é exatamente corrigir, mas falar, mostrar o que vocês me entregaram, quem entregou, a parte que entregou, né, a gente falar um pouquinho. Deixa eu ligar minha mesa digitalizadora, minha mesa gráfica aqui também, para a gente ficar com o ambiente todo preparado. Então, o que acontece é o seguinte, vou compartilhar minha tela, aqui. Recebi aqui a atividade, então, que vocês entregaram. A gente tem a atividade da Ana Luísa. A Ana Luísa fez o que era esperado, tentou reproduzir, conseguiu reproduzir uma série de situações que tinha, criou mais alguns gráficos, mais algumas informações, então... Isso mesmo, muito bem. Ontem ela já havia comentado sobre dificuldade, às vezes, de trabalhar com algumas variáveis, agora faz parte nós irmos desenvolvendo e aprendendo isto. Eu recebi aqui também do Guilherme, o Guilherme enviou também, e também começou a produzir coisas interessantes, até quando vocês se conectaram aí, a gente estava trocando algumas informações aqui. Ele começou já a inventar, já começou a colocar alguma linha de comando, alguma programação, alguns laços de repetição para fazer algumas análises. Então, ele conseguiu reproduzir também algumas coisas e já começou com atividade de programação, muito bem. O Luciano também, ontem também ele já havia manifestado algumas dúvidas, algumas nós conseguimos resolver, esclarecer, outras a gente vai aprendendo juntos aí pelo meio do caminho. Então, ele produziu, entregou também, de uma forma geral, ele cumpriu o que era esperado da atividade. A gente vai aprender um tanto de coisas, tá, Luciano? Vamos aí, esse processo ele só está começando. O Marcos Antenor também compartilhou com a gente, entrega, produziu o que era esperado para a atividade, então, ótimo, parabéns. E o Pedro tinha até me mandado uma mensagem no domingo à noite, eu acabei não respondendo o Pedro naquele momento, tá? Pedro, mas a ideia é o seguinte, ó, você está conectado, tá me ouvindo, Pedro? Sim, a Denise, inclusive, já me ajudou nessa parte aí. Já te ajudou, né? O Pedro, desculpa, mas assim, eu até vi no domingo à noite, eu ia responder, mas eu precisava estar logado no computador, e meu computador estava desligado, falei, não vou ligar. Aí eu pensei que eu ia te ajudar ontem, mas o que acontece? O diretório do computador é o diretório que o nosso notebook está criado, o nosso programinha está criado. Então, por exemplo, o seu, ele estava lá imagina, né, que você estava sem isso aqui, ó. Você estava tentando abrir, serve para todo mundo, tá? Onde que estão os arquivos de dados? Como que a gente trata os arquivos de dados? Então, você estava tentando abrir o clientes.xlsx. Na verdade, o que acontece? Esse ambiente, o Python, ele entende o diretório corrente como o diretório que o notebook está salvo, está criado. E se os dados não estão no mesmo diretório, a gente precisa informar. O meu, por exemplo, ele está nesse caso aqui que eu até criei, tá? Então, eu estou... o notebook de vocês está em um diretório que é 24/8, que é trabalho. Então, eu voltei um nível do diretório, eu tenho que voltar outro nível, que é de trabalhos, e aqui eu tenho, para aqui eu vou para outro diretório, que se chama dados, que eu tenho aqui, e lá eu tenho, nesse diretório dados, eu tenho clientes.xlsx. Então eu tenho que saber onde que diretório o meu notebook está salvo, né, o meu programa está salvo, e onde que os dados estão. Então esses dois primeiros pontinhos aqui, eu estou falando o seguinte, olha, volta 2 subdiretórios atrás
e depois desvia lá nesse subdiretório, desvia para esse outro aqui. E aqui tem, num subdiretório chamado dados, eu tenho aqui uma pastinha clientes.xlsx. Eu acho que funciona, vamos ver. Tá funcionando, acho que tá trazendo aqui o arquivo que eu tenho lá naquele diretório, tá? Aí vocês vão ter que saber onde que está salvo o notebook e onde estão salvos os dados. E vocês brincarem com essas coisinhas aí, ok? Tranquilo. Inclusive aqui agradecer a Denise pela ajuda já. Não, show de bola, E muito muito bem. obrigado também, professor. Aí da nota que a gente tinha entregue, o que acontece? Os meninos ficaram com 3 e você ficou com 2, porque na verdade, assim, é louvável a sua iniciativa e por isso eu estou te dando 2 pontos, mas efetivamente você não conseguiu reproduzir porque você não tinha conseguido abrir o arquivo para reproduzir os passos, ok, Pedro? Claro, inclusive, por mais que eu tenha ganhado os dois, esse arquivo ainda vai chegar para você agora que eu aprendi. Não, é excelente. E continue, porque a primeira etapa do trabalho é exatamente esse tipo de análise que a gente vai fazer. A primeira etapa do trabalho final, e que aí já vale uma quantidade considerável de pontos, aí a coisa já vai aumentando. Então, o Alexandre não entregou, o Bruno, acho que ele desistiu da disciplina, e a Sônia tinha manifestado ontem também que Ô, não Zé, ia. Oi? Sim, O Alexandre, ele Alexandre. conseguiu uma promoção no serviço dele, aí não vai dar para ele continuar na matéria. Que pena. É, mas, enfim, ele trabalha onde? Eu acho que ele trabalha lá na Patrícia Bonardi, eu acho que é isso, uma grife, uma... Entendi. É uma, assim, do mesmo ponto que eu acho bom, eu fico ligeiramente preocupado, porque nesse momento, com essa atividade remota, é uma oportunidade única para quem está estagiando e trabalhando, porque a pessoa eventualmente pode fazer isso do serviço, de onde ela está, e voltando à atividade presencial, aí o indivíduo vai ter que sair do serviço e ir na UFO, e eventualmente é mais difícil. Mas entendo também que em determinadas situações a gente precisa de trabalhar mesmo e não há muito o que fazer, mas uma pena. Enfim, quem sabe agora, no próximo ciclo, ele consiga se matricular e consiga fazer, e tomara que dê certo. Ok, pessoas? Então, parabéns pela iniciativa, continuem, vamos em frente, vamos produzir, vamos entregar, vamos continuar nossa caminhada aí. Deixa eu procurar minha caneta aqui. Aqui está. Vamos lá. Eu compartilhei com vocês lá no diretório a pastinha fatorial, tá? Então, lá naquela pastinha tem uma lista de exercício que a gente vai desenvolver, tá? Vamos ver até onde a gente caminha hoje, se eu já peço para entregá-la final de semana ou talvez na semana que vem. E tem uma outra base de dados lá que a gente vai trabalhar também, tá? Mas daqui a pouco eu vou comentando, vamos ver até onde a aula caminha, para aí a gente ver se para a gente definir o prazo de entrega daquelas atividades lá. Pois bem, deixa eu só... Aqui está. Então, o que acontece? Já lá está disponível também. Eu, até o semestre passado, a ferramenta básica que eu usava na disciplina era o SPSS. Então, eu tenho um PowerPoint aqui que, além dos conceitos, né, que a gente aplica, que a gente usa, o exemplo e os menus estão em SPSS. Tá? Então, o que está aqui no PowerPoint está menu, por exemplo, do SPSS aqui, olha. Aqui. Então, os comandos para rodar a análise fatorial no SPSS, as opções de menu, elas estão aqui configuradas nesse slide aqui. Contudo, eu já disponibilizei lá para vocês tudo em Python também. Então, o arquivinho do Python, ele já é completo. Eu tenho aqui todos aqueles conceitos que estão lá no PowerPoint, que estão aqui no PowerPoint, e aqui integrado já também com todos os comandos, com todas as possibilidades no Python, tá? Então, aqui eu acho que eu vou falar um pouquinho dos conceitos hoje, eu vou tratar, mas a ideia é que eu já entre direto no Python, já tratando do Python, já falando do Python, para
vamos ver como é que vai caminhar aqui, do jeito que vai ser mais tranquilo para a gente falar, tá? Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Vou abrir um slide aqui para a gente comentar. Pessoal, o que assim, né, vocês já viram, vão continuar vendo, mas já tem uma caminhada na área de análise de dados, na área de estatística. Já comentamos até aqui na disciplina, e essas 2 primeiras semanas nós tratamos muito disso, e vocês no curso, na sequência, né, na cadeia de análise de dados no curso de vocês já tiveram contato com isso. O insumo básico para a gente trabalhar na disciplina análise de dados são os dados, então, né, análise de dados. E tem uma característica, tá, que a maioria das análises estatísticas requer, é que os nossos dados, eles estejam na forma tabular. Então, a gente tem, tá, pensa lá na planilha Excel, a gente tem uma tabela, que essa tabela nossa tem uma série de linhas, e tem uma série de colunas. Então, os nossos dados estão na forma tabular. Então, normalmente, nas colunas, nas linhas, a gente tem a nossa unidade de análise. Qual que é a nossa unidade de análise, né? Então, a hora que a gente tem lá a base do Desafio Santander, por exemplo, a unidade de análise é cliente. Tem outras bases lá que a unidade de análise é o município. Tem outras bases, eventualmente, que a gente vai ver, que a unidade de análise, ela pode ser o produto, ela pode ser o cliente, ela pode ser... Então, a gente tem as unidades de análise, que normalmente estão na linha, e a gente tem do outro lado, a gente tem as variáveis. Então, tem V1, V2, V3, e assim sucessivamente. Então, os nossos dados estão nesse formato. Aí, quando a gente está estudando, avaliando as nossas técnicas estatísticas, vocês viram, por exemplo, nessa primeira parte, inclusive, nessas 2 semanas, mas vocês viram lá em análise de dados 1, por exemplo, eu tenho, né, aqui, o que a gente já tratou aqui, a gente tem, por exemplo, aqui uma variável que é sexo, que pode ter 0 e 1, pode ter masculino e feminino. A gente tem uma outra variável aqui, por exemplo, que é idade. A gente pode ter uma outra variável aqui, imagina que eu esteja com a base de dados de alunos. Então, eu posso ter uma outra variável aqui, que é o CRA, por exemplo, o coeficiente de rendimento acadêmico. Então, tem outras variáveis, tem uma série de variáveis, e lá e a gente tem alguns grupos de estatística que a gente vai aplicando às bases de dados para resolver os nossos problemas, para solucionar. E a gente começa lá na análise de dados 1, a gente começa com a estatística que a gente chama de estatística descritiva. O que é estatística descritiva? É a estatística que descreve os dados. A gente quer descrever os dados. Essa caneta está estranha. A gente quer descrever os dados. Descrever. Aqui. Com a estatística descritiva, então, a gente quer fazer o quê? A gente quer descrever os dados. Então, a estatística descritiva, a ideia é exatamente essa, é para a gente descrever. E como que a gente descreve? Então, a gente pode descrever, vocês produziram algumas análises aí, por exemplo, vocês descreveram o sexo, por exemplo, fazendo um gráfico de pizza. Então, eu tenho que 55%, ou 50, sei lá, 52% da minha base é composta por homens e 48% por mulheres.
eu posso construir um gráfico né, um histograma de idade que alguns de vocês construíram. Então, a gente tem aqui a análise de idades. Então, nós estamos descrevendo os nossos dados utilizando a estatística descritiva. Tá? Então, a estatística descritiva, ela visa descrever os dados. E quando a gente utiliza uma única variável por vez, então eu construí um gráfico para analisar sexo. Eu estou descrevendo a variável sexo. Então, eu estou utilizando estatística descritiva univariada, uma variável por vez, uma única variável por vez. Agora, se eu uso, por exemplo, eu cruzo idade. Idade e sexo, eu já estou utilizando duas variáveis. Então, eu estou utilizando estatística já bivariada aqui no caso, que eu estou utilizando duas variáveis. Mas eu poderia utilizar várias outras variáveis. No caso aqui, usando duas variáveis, eu já estou utilizando a estatística bivariada. Então, a ideia é um pouco essa de estatística, né, univariada, estatística descritiva, e aí as técnicas vão evoluindo. Então, o que a gente vai caminhando desde a análise de dados 1, depois vocês viram estatística inferencial, que a gente usa a amostra para inferir características da população, viram lá na análise de dados 3, por exemplo, regressão linear multivariada. Aí a nossa brincadeira começa a ficar interessante, porque o que a gente tem? Por exemplo, lá na análise de dados 3, vocês viram vocês viram regressão linear multivariada, que no final das contas eu tenho uma equação nesse formato aqui, né? Eu tenho um y, que é uma variável que eu quero prever. Esse y, ele é em função, tá, eu vou criar uma equação que eu tenho um beta 0, que coisa, hein? Tem um beta 0 mais um beta 1 x1 mais um beta n xn. Esse x, por exemplo, eu quero o meu y, por exemplo, esse y aqui é um limite no cartão de crédito, por exemplo, que o indivíduo vai receber. E esse limite, ele pode ser, por exemplo, esse x é em função da renda, é em função da idade, é em função a moradores em domicílio, em função de emprego, em função de qualquer outra coisa que eu posso determinar o limite que o indivíduo poderia ter no cartão de crédito. Então, a gente está falando agora de uma relação entre variáveis, tá? Então, eu estou falando de uma relação de variável dependente, eu tenho uma variável dependente e uma relação com variáveis independentes. Então, o limite no cartão de crédito, ele depende da idade, ele depende da renda, ele depende do número de moradores no domicílio, ele depende de outras variáveis. Então, essas variáveis são dadas, elas são independentes, né? A renda é independente, a idade é independente, é dado, e a variável limite no cartão de crédito é uma variável dependente que depende daquelas outras variáveis para ser predita. Então, essa técnica é uma técnica de multidependência ou de dependência entre variáveis. Agora, quando nós vamos falar de análise fatorial, que é o que a gente vai falar aqui, a análise fatorial, o que a gente tem, tá? A análise fatorial, ela é uma técnica, eu não tenho uma variável dependente e variáveis independentes. Eu tenho uma interdependência entre as variáveis. Então, a gente vai trabalhar com técnica de interdependência, que é o que a gente trabalha na análise fatorial e que a gente vai ilustrar aqui assim que eu acabar de apagar isso aqui, tá?
Então, na análise fatorial, como que essa coisa acontece, pessoal? Na análise fatorial, isso acontece assim, olha. A gente tem as nossas variáveis, então eu tenho, né, no meu arquivo, eu tenho diversas linhas, mas eu tenho a variável V1, V2. Esse negócio tá me irritando, rapaz. Depois eu tenho que aprender a mexer com isso para mudar o tamanho desse... Enfim, depois eu vejo. V3, V4. Então a gente tem várias variáveis na nossa base de dados. Nas técnicas de dependência, eu quero predizer o valor de uma variável baseado no valor de outras variáveis. Então a gente quer usar várias variáveis para prever, para predizer o valor de outra. Na análise fatorial, não é exatamente isso que a gente quer. A gente quer ver como que cada uma das variáveis se relaciona com a outra. Como que V1 se relaciona com V2, como que V1 se relaciona com V3, como que V1 se relaciona com V4, como que V2 se relaciona com V3, como que V2 se relaciona com V4, como que V3 se relaciona com o V4. Então, nós queremos ver a relação, a associação entre variáveis, como que as variáveis se relacionam. Então, é uma técnica de interdependência de dados, não é de dependência. De dependência é quando eu tenho uma variável dependente e as outras são variáveis independentes. Na análise fatorial, a gente tem a interdependência de dados. Então, a gente quer ver como que as variáveis poderiam se agrupar para formar fatores, análise fatorial. Então, a gente tem uma série de características a respeito do nosso objeto de análise, e a gente quer ver se essas características se agrupam, e se agrupam, de que forma elas se agrupam. Então, eu vou usar o SPSS para ilustrar isso para vocês, para ficar mais claro de vocês entenderem. Eu vou interromper o compartilhamento nessa tela aqui e vou começar o compartilhamento no outro computador para eu mostrar isso para vocês, tá? Só um instantinho. Parei o compartilhamento aqui, vou começar o compartilhamento na outra tela. Deixa eu maximizar aqui para vocês, para continuar gravando e aparecer melhor para vocês. Então, eu vou fazer um exemplo aqui utilizando o SPSS, tá? Vou abrir o SPSS. Um instantinho, ele abrirá aqui. Tá aqui o SPSS. Eu disponibilizei lá no diretório para vocês um arquivo, os arquivos eu disponibilizei na extensão SAV, que é a extensão do SPSS, e disponibilizei também com a extensão XLSX, Excel. Então, vocês têm essas opções. Eu disponibilizei lá no... Já vou abrir lá no Dropbox para mostrar para vocês. Então, lá na pastinha Análise de Dados 4... criei uma pastinha fatorial, e nessa pastinha eu tenho lista de exercício, eu tenho essa outra atividade que eu vou falar daqui a pouquinho, e tenho os arquivos com a extensão SAV, como vocês podem ver aí na tela, e tem esses arquivos também com a extensão Excel. Então, nós vamos abrir o arquivo de dados que nós trabalhamos nessa disciplina, é o único arquivo que nós usamos em fatorial, em análise de cluster, em regressão logística, que é esse arquivo HBAT. Vou abrir aqui e vou mostrar para vocês o que é esse HBAT. Esse arquivo HBAT é um arquivo que vem junto, né, que o livro de análise de dados multivariada, do Hare, ele disponibiliza, e todos os exemplos do livro são baseados nesse arquivinho. Esse arquivinho, tá, ele tem... esse HBAT, ele tem 100 registros, ele tem 100 linhas, cada uma das linhas é um cliente,
Então, o cliente 1, o cliente 2, o 3, até o cliente 100. E esse cliente, ele foi pesquisado, ele foi entrevistado para ele atribuir notas a respeito de características de uma empresa. Então, das variáveis x1 até x5, são variáveis de qualificação ou de identificação do consumidor. Então, a variável x1 é o tipo de empresa que o cliente representa, né? Ou melhor, é o tempo de relacionamento que esse cliente tem. Então, tem clientes com até 1 ano de relacionamento, de 1 a 5 e acima de 5 anos, representado pelos códigos 1, 2 e 3. A variável x2, se esse cliente ele é de impresso ou de revista, de qual tipo de indústria que ele é. A variável x3 é o porte da empresa, do cliente, se ele é uma empresa pequena, até 499 funcionários, ou se é uma empresa grande, acima de 500 funcionários. A variável x4, se esse cliente é da América do Norte, ou se ele é de fora da América do Norte. A variável x5, o tipo de distribuição que esse cliente recebe, se ele recebe os produtos dele por meio de um broker, ou se ele recebe através de venda direta. Da variável x6 até a variável x18, o cliente, né, esse cliente, que pode ser de uma empresa, que pode ter menos de 1 ano de relacionamento, de 1 a 5, acima de 5, se é da indústria de revista ou de jornal, se é um cliente pequeno ou grande, se é da América do Norte ou fora da América do Norte, se ele recebe, se ele é atendido de forma indireta por broker ou se ele é atendido diretamente pela empresa, ele foi solicitado a esse cliente que ele desse uma nota para avaliar a qualidade dos produtos da empresa. Qual empresa? A Gabate. As atividades de comércio eletrônico, suporte técnico, resolução de reclamações, propaganda, linha de produto, imagem da força de vendas, preços, garantias e reclamações, garantias de uma forma geral, novos produtos, pedidos e faturamento, flexibilidade de preço e velocidade de entrega. Então, imagina uma empresa igual a Algar Telecom, ela liga para os clientes dela e fala assim, ô Zé Eduardo, considerando os nossos produtos, que nota você dá para a qualidade dos produtos? Então, eu, Zé Eduardo, daria uma nota de 0 a 10. 0 o produto muito ruim, 10 o produto excelente. E para propaganda, né, de uma forma geral, que nota você dá para as nossas propagandas? Então, 0, propagandas muito ruins, 1, propagandas muito boas, né? Então, os clientes foram solicitados, as pessoas entrevistadas foram solicitadas a dar uma nota para cada um desses itens. E as variáveis x19, Zé Eduardo, qual que é a sua satisfação geral com a CTBC e com a Algar Telecom? 0, completamente insatisfeito, 10, completamente satisfeito. Qual que é a probabilidade de você recomendar a nossa empresa para seus amigos, familiares, Eduardo? Então, nota 0 não recomendaria de jeito nenhum, e 100 recomendaria com certeza, ou 10 recomendaria com certeza. Qual que é a probabilidade de você voltar a comprar da nossa empresa? 0, eu não voltaria a comprar de jeito nenhum, e 100 ou 10 ou 1 eu voltaria a comprar com certeza. O nível de compra, né? Então, 0, não estou comprando nada, 100, estou comprando muito. E se eu, Zé Eduardo, consideraria fazer uma aliança estratégica com a empresa ou não. Então, né, foi aplicado pesquisa aos diversos clientes e daí nós temos a base de dados. Então, o que nós vamos fazer aqui? Então, nós temos da variável x6 até a variável x18, da x6 até a variável x18, nós temos a nota que os clientes entrevistados, que os 100 clientes entrevistados, eles deram para os atributos, para as características da empresa Gabate. Então, eles avaliaram, cada um dos entrevistados, dos clientes, eles avaliaram itens específicos, né? Então, foram 13 perguntas para os clientes darem a nota para cada uma dessas 13 perguntas.
Aí, qual que é a ideia da análise fatorial nesse contexto? A análise fatorial é o seguinte, dado essas 13 perguntas que foram feitas aqui, né, elas se agrupam quando o cliente tem alguma relação entre elas, eu tenho que me preocupar com cada uma das perguntas individualmente, ou eu poderia, que a gente chama de reduzir a dimensionalidade desses dados, e tratar grupo de perguntas, né? Por exemplo, o que é tratar grupos de perguntas? Eu vou entender se essas perguntas se agrupam ou não, e dependendo do sentido delas, eu vou ver como que os meus clientes se comportam em relação a esses grupos de perguntas. Por exemplo, imagina que ao agrupar, nós tivéssemos perguntas que pudessem simbolizar ou representar o nível de satisfação dos clientes com produtos. Então, eu teria um conjunto de perguntas que poderiam representar produtos, por exemplo. Então, a gente vai trabalhar com essas possibilidades, a gente quer ver essas possibilidades, como que essas coisas se agrupam, como que se existe uma associação entre essas variáveis e o que está por trás disso. Então, primeiro, eu vou rodar aqui no SPSS, a nossa disciplina, inclusive pelo tempo, nós vamos, né, o nosso foco é utilizar o Python para isso, mas aqui, a título de explicação, para facilitar o entendimento de vocês, eu faço hoje com o SPSS, e na próxima aula a gente vai repetir isso tudo com o Python, e aí o Python é que a gente vai seguindo adiante também, tá? Então, no SPSS, como que nós faríamos isso? Então, o que nós queremos? Qual que é o objetivo da análise fatorial? Eu quero ver, nesse caso aqui, se essas 13 variáveis, elas se agrupariam em fatores, ou se as variáveis se agrupariam em fatores, diminuindo a dimensionalidade dos dados. Eu vou falando e fiquem, assim, se quiserem parar, interromper, perguntar, fiquem à vontade, tá? Então, como que a gente faz isso no SPSS? No SPSS, né, diferente do Python, aqui a gente tem, embora nós possamos programar também, desenvolver código, script para fazer tudo no SPSS, ele tem praticamente tudo como opção de menu. Então, no menu analisar do SPSS, esse menu analisar é onde nós temos as diversas estatísticas para a gente trabalhar, tá? O que a gente quer, então, o que a gente vai ver, e o que está nos slides lá, se alguém depois, porventura, quiser repetir isso utilizando o SPSS, a gente tem aqui, olha, em redução de dimensão, fator. Então, a análise fatorial, nós fazemos no SPSS por essa opção de menu. Então, nós temos o quê? Quais variáveis eu quero analisar? Eu quero analisar as variáveis x6 até a variável x18. São as variáveis que avaliam características, né, da percepção dos clientes a respeito da empresa Gabat. Então eu quero, por que eu não estou colocando aqui da x1, x2, x3? Porque essas variáveis são variáveis só, digamos assim, elas são qualitativas, elas são para identificar, para qualificar o respondente. Eu quero analisar a percepção dos respondentes em relação às características da minha empresa, em relação a produto, preço, imagem, distribuição, reclamação, garantia. Então, quais são essas variáveis? São das variáveis x6 a x18, tá? Então, eu coloquei essas variáveis aqui, eu vou gerar uma análise descritiva univariada, eu quero a matriz de correlação, os coeficientes, o nível de significância, eu quero o teste de esfericidade Bartlett, determinante, anti-imagem, isso está tudo, quem quiser, tá tudo lá no slide lá, tem essas configurações todinhas lá. Eu vou extrair os fatores baseado em componentes principais, eu quero que gere o gráfico scriplot, eu quero a matriz de correlação, eu quero que extraia os valores baseados no alto valor maior ou igual a 1, eu vou fazer a rotação Varimax, tem outros tipos de rotação, eu quero as pontuações, vou salvar como variáveis, e só. E vou rodar minha análise fatorial. Vamos lá que a gente está rodando a nossa análise fatorial agora. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem aqui agora a seguinte história, ó. Para aquelas variáveis lá,
tá? Que nós estamos trabalhando. Então, a gente tem aqui, o que a gente tem aqui? Olha só. Eu tenho a estatística descritiva daquelas variáveis. Então, a variável X6, qualidade do produto, o valor médio, a nota média para a qualidade do produto é 7,8. Então, o desvio padrão 1,36. Lembrem-se que a nota ela pode variar de 0 a 10. Então, o cliente que ele é totalmente insatisfeito, ele poderá ter dado nota 0. O cliente que é completamente satisfeito, ele poderá ter dado nota 10. Então, para cada uma dessas características, a nota pode variar entre 1 e 10. Então, esse indivíduo, esse item, esse atributo, qualidade do produto, a nota média dela é 7,81. O que significa isso? Quando comparado aos outros atributos, a qualidade dos produtos dessa empresa é o item melhor avaliado. A nota média foi 7,81. Por outro lado, as atividades de comércio eletrônico, em média, são as atividades pior avaliadas. A nota foi 3,6. Então, uma nota média de 7,8, que vai até 10, de 0 a 10, e uma nota 3,6, que vai de 0 a 10. Então, o atributo da empresa melhor avaliado pelos seus clientes, em média, é a qualidade do produto. O pior avaliado, em média, são as atividades de comércio eletrônico, então, que é 3,6, ok? Então, isso aqui é a estatística descritiva que a gente tá trabalhando. Aí a gente tem uma outra análise aqui, que é o seguinte, acho que eu vou até copiar, mudar a mesa de computador aqui, só um instantinho. Estou mudando a mesa digitalizadora de computador por um instante. Tá. Então, o que a gente tem aqui? Olha, pessoal, para a gente fazer análise fatorial, né, nós temos, então, eu falei que a gente tinha lá as nossas várias variáveis, e uma das coisas que, o fundamento por trás da análise fatorial é a correlação, tá? Então, deve existir correlação entre as variáveis que nós estamos trabalhando, tá? Então, no material, nos slides que vocês vão ler, né, e vão trazer dúvidas e perguntas para o nosso encontro de segunda-feira, acerca de análise fatorial, então vocês vão ver que tem toda a técnica estatística que a gente usa, elas têm uma série de pré-requisitos. Então, um dos pré-requisitos para a gente utilizar a análise fatorial é que que os dados, que as variáveis que a gente utiliza, elas tenham algum nível de correlação. Então, olha aqui o que a gente tem. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma outra. Então, pessoal, olha aqui o que a gente tem, tá? Nós temos as nossas variáveis, x6, x7, x8, x9, x10. Então, nós temos as nossas várias variáveis. Então, para a gente utilizar a análise fatorial, o que nós queremos ver em análise fatorial? Lembre que eu falei, nós queremos ver como se dá o relacionamento entre as variáveis. Primeiro entre pares, depois eu posso ver, né, entre mais de um par por vez. A gente quer ver como que as nossas variáveis, elas se relacionam umas com as outras, se elas se agrupam ou não. Então, um dos princípios da análise fatorial é que as nossas variáveis, elas apresentem correlação. Para a gente formar os fatores,
é necessário que as nossas variáveis apresentem correlação. Então, e aqui no caso, a correlação linear de Pearson. O que significa, por exemplo, a correlação linear de Pearson entre a variável x6, e a variável x7? Primeira coisa, eu quero que me respondam, tá? A correlação linear de Pearson, ela pode variar de quanto a quanto? Quem me responde? A correlação linear de Pearson, quais são os valores que a correlação linear de Pearson pode assumir? E o que ela mede? Denise não vale, tá, Denise? Só depois. Alguém se aventura? Muito bem, Marcos Antenor, é um valor que varia de -1 a 1, não é isso? E o que mede essa correlação linear de Pearson? E como que a gente lê? O que significa? Alguém se aventura? Grau de correlação, grau de associação entre duas variáveis, não é isso? Então vamos lá, olha só. Beleza, tranquilo, Marcos, sem problema. Então, o que a gente tem? Olha só, maximizei a tela aqui de novo, tá? A gente tem a seguinte situação. Então, um dos pressupostos, um dos fundamentos para a gente utilizar a análise fatorial é que as variáveis apresentem correlação entre elas, entre pares de variáveis. Então, a correlação linear de Pearson, conforme o Marcos Antenor nos ajudou, tá, é uma medida estatística que mede a associação entre duas variáveis. Imagina, então, que a gente tem aqui x6 e x7. Vocês já viram isso lá em análise de dados 1, creio eu, tá? Então, a gente tem aqui x6 e aqui a gente tem x7. Então, o que acontece? A correlação linear, ela pode variar, então, entre -1, passando por 0, até 1, ok? Se o valor da correlação linear de Pearson, o Rzinho, se ele é igual a 0, né, entre x6 e x7, significa dizer que não existe associação entre as variáveis x6 ou x7. Ou seja, x6 pode aumentar ou diminuir, e esse aumentar ou diminuir do x6 não tem nenhum impacto na variável x7. Então, a correlação, quando não há correlação entre as variáveis, assim, até para recapitular algumas coisas, né? Quando a gente está falando de correlação, de onde que isso vem? Eu falei para vocês, a gente viu quando a gente tem, né? Eu tenho, por exemplo, a variável x6. A variável x6, ela pode variar entre 0 e 10. Então, nós temos lá que o valor médio é 7. E tem um desvio padrão lá, então o valor médio é igual a 7, alguma coisinha, e o desvio padrão é alguma coisa em torno de 1. Então, a gente tem a média, o desvio padrão. Se a gente fosse olhar a variância disso aqui, desvio padrão ao quadrado, se fosse exatamente 1, a variância, então, seria igual a 1 também, né? Então, a gente está olhando uma variável, no caso aqui a variável x6, que tem uma média 7, e como que os dados estão, né? Os 100 indivíduos, como que os dados estão dispersos aqui em torno da média. Então, a gente tem a variável x6, como que eles variam. Então, como que eles variam? A gente tem a variância, né? Tem o desvio padrão, tem a variância, como que cada variável varia individualmente. Porém, a gente começa, quando a gente está trabalhando com estatística multivariada, nós queremos entender como que as variáveis variam em conjunto, como que elas covariam. Então, a gente tem a covariância, né? Que é a associação, que é a variância conjunta entre duas variáveis. Então, eu tenho x6 e a x7 varia, né? Aumenta ou diminui,
O que acontece com a variável x7, por exemplo? Ela aumenta ou diminui? E aumenta ou diminui em que proporção? Então, a gente tem a covariância, né? Que é como que as duas variáveis variam simultaneamente. Quando uma cresce, o que acontece com a outra? Quando ela decresce, o que acontece com a outra? E a correlação é uma covariância padronizada. Então, a covariância, ela tem a unidade das variáveis. Então, às vezes, né, a variação da covariância, às vezes é difícil nós entendermos, porque as variáveis podem ter unidades diferentes, enfim, pode ter métricas diferentes, e a covariância é mais difícil nós entendermos, mas a correlação, né, a correlação linear de Pearson, é a variância padronizada. Então, a correlação linear de Pearson, representada por R, ela varia de -1 a 1. E nós estamos tentando entender o que com essa correlação? Exatamente como que as variáveis variam em conjunto, como que elas covariam, como que elas correlacionam. Então, se a correlação é zero entre duas variáveis, por exemplo, se a correlação entre x6 e x7 é igual a zero, significa dizer que x6 aumenta ou diminui, não acontece absolutamente nada com x7, né? Ela não tem uma correlação com elas. Por outro lado, se a correlação entre x6 e x7 é igual a -1, o que significa isso? Significa que existe uma correlação perfeita entre a variável x6 e a x7. Então, se a x6 aumenta, a x7 diminui na mesma proporção, se essa correlação é igual a -1. E se, por outro lado, essa correlação for igual a +1, uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Então, a gente tem a correlação linear de Pearson, que varia de -1, passando por 0 até +1. Quanto mais próximo de 0, mais fraca é a associação, é a correlação entre as variáveis. Quanto mais próxima dos extremos, mais forte é a correlação entre as variáveis. Se é mais próxima do negativo, do -1, significa que uma variável cresce, a outra decresce. E se é mais próximo do positivo, o 1, significa que uma cresce, a outra cresce, uma decresce, a outra decresce. Então, existe uma associação. Em termos gráficos, né, quando é -1, por exemplo, então o gráfico ele vai ter alguma coisa nesse sentido, entre a correlação entre as variáveis, ou a associação entre as variáveis. Se fosse -1, o gráfico é assim. E se for 0, pode ser assim ou pode ser assim, por exemplo. Uma varia, uma modifica e não acontece absolutamente nada com a outra variável. Então, para que nós possamos usar a análise fatorial em uma base de dados, é necessário que exista correlação entre alguns pares de variáveis. Então, nessa matriz aqui, o que nós temos? Olha só. Qual que é a correlação entre a variável x6, qualidade do produto, e a variável x6, qualidade do produto? A correlação entre essas duas variáveis, a correlação linear de Pearson, vale 1, que é óbvio, né? É a mesma variável, x6 aumenta, x6 aumenta. x6 diminui, x6 diminui. Então, a diagonal principal de uma matriz de correlação, tá? A diagonal principal de uma matriz de correlação vale 1, olha só. A diagonal principal da matriz vale 1. Ok? A diagonal vale 1. Certo? Aí, o que deve existir? Então, os valores fora da diagonal principal, olha só, qual que é a correlação entre qualidade do produto e atividade de comércio eletrônico? É menos 0,137. Esse valor ele é relativamente próximo de zero, não é? Qual que é a correlação entre qualidade do produto e suporte técnico? 0,096, é quase zero. Ou seja, praticamente não existe correlação linear
entre qualidade do produto, percepção da qualidade do produto e percepção de suporte técnico. Essas duas atributos da empresa Gabate, na percepção dos usuários, dos respondentes, não tem associação entre essas duas coisas. Por outro lado, vejam aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui onde está a minha caneta aqui, veja aqui, ó. Atividades de comércio eletrônico e imagem da força de venda. Olha que esta variável aqui, ó, imagem da força de venda, e a variável atividades de comércio eletrônico. Então, a correlação entre essas duas variáveis é alta. Vejam outras correlações altas. A correlação entre suporte técnico e garantias de reclamações, né? A correlação entre resolução de reclamações, resolução de problema e pedidos e faturamento, tá? Então, a gente tem vários pares de variáveis que nós temos correlação relativamente fortes. Então, para a gente rodar a análise fatorial, é necessário que tenha alguns pares de variáveis que tenham a correlação linear de Pearson significante, estatisticamente significante, tá? No Hare, no livro do Hare, ele fala que valores que deve existir pares de variáveis com correlação superior a 0,3, a 0,30. Então, nós observamos isso em valor absoluto, pode ser negativo ou positivo, por exemplo. A gente tem aqui, olha só, 0,40, menos 0,40, aqui a gente tem mais 0,40. Então, pode ser negativo ou positivo, mas a gente tem que ter valores de correlação estatisticamente significantes. Aí entra uma outra questão também, tá? Qual que é a outra questão? É necessário que as correlações... deixa eu abrir aqui um PowerPoint também para falar uma coisa aqui. Pessoal, como eu não estou vendo o bate-papo, tá? Se vocês quiserem se manifestar, quiserem perguntar alguma coisa, vocês abram o microfone e falem, por favor, porque eu não estou vendo o bate-papo. Eu estou com as duas telas maximizadas para melhorar a qualidade da gravação, que depois, eventualmente, vai para vocês, tá? Então, o que nós temos, pessoal? Nós temos a correlação, tá? A correlação linear de Pearson, que é representado pelo Rzinho, que varia de -1, passa por 0 e vai até 1. Tá? Então, esse é o nosso intervalo, é onde os valores da correlação linear de Pearson se situam. Aí a gente tem o seguinte, tá? Então, nós temos o R, a correlação, e nós temos a significância, tá? A estatística, o SIG. Então, são duas coisas diferentes, tá? Eu vou colocar aqui nesse formato, obviamente que isso não é linear assim, tá? Eu tenho a correlação, o R baixo e alto, e eu tenho a significância, assim, o não significante e o significante. Estatisticamente eu vou falar isso aqui, tá? Então, às vezes, se eu estou estudando e me interessa que exista correlação entre as variáveis, se meu R é baixo e, além do mais, é não significante estatisticamente, então eu não tenho correlação, isso aqui não me serve, não vale de nada. Eu posso ter uma correlação baixa, mas ela ser estatisticamente significante. Então, eu vou olhar isso aqui com um pouquinho de ressalva, mas já tem aqui algum sinal. Eu posso ter uma correlação alta, mas não significante. Isso aqui também não é de muita valia, não. E eu posso ter, quando a gente precisa da correlação entre variáveis, eu ter a correlação alta e ela ser estatisticamente significante. Esse aqui é o melhor dos mundos. Como que eu posso ter correlação baixa e ainda ser estatisticamente significante? Ou eu posso ter uma correlação alta e ela não ser estatisticamente significante? A correlação ou a covariância, se vocês relembrarem, procurarem, pesquisarem depois da fórmula,
uma das coisas, né, que impacta nesse valor, no cálculo desse valor, é o N, é o tamanho da amostra. Com quantos casos eu estou trabalhando? E outra coisa é o intervalo de confiança, tá? Então, que eu estou trabalhando com isso. Então, se o N é pequeno, se o tamanho da amostra é pequeno, às vezes eu até encontro uma correlação, mas ela vai ser não significante estatisticamente. Tá? Eu posso ter, por exemplo, um R igual a 0,8 e não ser estatisticamente significante. Então, por que isso pode acontecer? Pode ser que eu tenha uma amostra de 5 casos, de 8 casos, de 10 casos, e a variação é muito grande, o desvio padrão é muito grande, então isso pode não ser estatisticamente significante. Eu posso ter um R igual a 0,15, por exemplo, e esse valor ser estatisticamente significante. Então, por que eu tenho uma correlação tão baixa e ela ser estatisticamente significante? Porque a minha amostra é maior, o N é maior, e quanto maior o N, quanto maior for esse N, quanto mais ele cresce, as correlações tendem a se tornar, pequenas correlações tendem a se tornar estatisticamente significantes. Então, é uma questão que a gente precisa de estar atento, tá? E aí, quando nós olhamos lá a nossa base de dados, quando nós olhamos aqui o que a gente estava analisando, então, essa saída do SPSS, tá? O que ele nos traz? Na parte de cima, ele traz as correlações da matriz, olha só. Isso aqui, esta parte de cima são os valores dos R's. E nessa parte de baixo são as significâncias estatísticas. O que significa isso? Por exemplo, olha só, a correlação, o R, entre qualidade do produto e atividade de comércio eletrônico vale menos 0,137. Então, esse R ali é menos 0,137. E o p-valor o p-valor desse cara aqui vale 0,087, considerando uma extremidade só, tá? O que significa dizer isso, né? Existe uma correlação entre a variável x6 e a variável x7, existe uma correlação entre qualidade do produto e atividades de comércio eletrônico, então esse é o ponto. Me ajuda a lembrar os números aí. Deixa eu pensar. O R é igual a menos 0,137 e o p-valor, p-value, vale 0,087. 0,087. Isso aqui eu estou fazendo revisão, tá? Na verdade, eu poderia dar isso como assunto de domínio de vocês, conteúdo de domínio e seguir em frente. Então, uma das coisas que vocês precisam ter na ponta da língua é essa questão de correlação, de média, de desvio padrão. Então, eu sugiro fortemente dar uma relembrada em estatística em análise de dados 1, ok? Então, nós temos, né, um valor, o R, a correlação entre x6 e x7 vale menos 0,137. E o p-valor vale 0,087. Nós podemos falar que existe uma correlação linear entre as variáveis x6 e x7. Então, para isso, a gente tem aquele, né, vocês se lembram da área de distribuição de probabilidade, do teste de distribuição que a gente faz para isso. A gente quer saber o seguinte, eu vou fazer um teste, né, isso aqui é um teste de hipótese. Eu quero saber o seguinte, né, quando que não existe a correlação? Não existe a correlação quando ela for igual a zero, tá? Então, e existe a correlação quando esse R for diferente de zero. Então, o que eu estou testando aqui, a minha hipótese nula, o meu H0, é se a correlação
entre x6 e x7, x6 e x7 é igual a 0. Essa aqui é a minha hipótese nula. E a minha hipótese alternativa, tá, é que a correlação entre x6 e x7, ela é diferente de 0. Ou seja, existe uma correlação entre x6 e x7. Então, se eu aceitar a hipótese nula, significa dizer que a correlação entre x6 e x7 é 0. Não existe correlação entre x6 e x7. Uma varia e a outra não sofre influência. Se eu rejeito a hipótese nula e aceito a hipótese alternativa, significa dizer que existe uma correlação entre as variáveis x6 e x7. Então, a gente tem aquela curva de distribuição de probabilidade, essa área toda, né, essa área inteirinha aqui, ela vale 1, mas se eu trabalho com intervalo de confiança de 95%, esta área aqui vale 0,95, esta área aqui vale 0,05. Esta área é a região de aceitação de H0, essa área aqui, e essa área aqui é a região de rejeição de H0. Se a gente já não tivesse isto calculado, o p-valor calculado, nós teríamos que ir lá numa tabelinha de distribuição de probabilidade, com o número do n, com o grau de liberdades, com o alfa, para a gente ver, achar procurar esse p-valor lá. Aqui ele já é dado para a gente, ele já é calculado. Então, como que a gente vai saber se essa correlação entre a variável x6 e x7, que é menos 0,137, se ela é nula ou não, né, se ela é igual a 0 ou não. Então, esta área inteirinha, ela vale 1. Ok? Se eu estou trabalhando com intervalo de confiança de 95, para a direita desta linha aqui, né, para a direita desta linha vale 0,05, para a esquerda vale 0,95. Então, como que eu vou ler? Eu vou pegar esse valor que eu calculei aqui, olha, 0,087. Então, essas duas linhas aqui, a hora que elas se encontram, a área entre essas duas linhas vale 0. Então, eu começo a ler isso da direita para a esquerda, tá? Então, 0,0001, 0,01, 0,0, e vou caminhando. Então, qual que é o valor que eu tenho aqui de p-valor? É 0,087. Então, esse valor está aqui, ó, 0,087. Olha só, ele está, portanto, ele está onde? Ele está na região de aceitação de H0, tá? Eu achei o p-valor, ele passou do 0,05, olha só. Então, esse valor ele está na região de rejeição região de aceitação de H0. Então, eu estou aceitando H0, eu estou falando que, olha, esse valor menos 0,137, esse valor dessa correlação, isso é igual a 0. Ou seja, não existe uma correlação linear de Pearson entre as variáveis x6 ou x7. Então, é mais ou menos isso que a gente está vendo. A hora que a gente vai lá nos resultados que a gente tem, então, como que a gente vai saber se o que eu tenho nessa parte de cima da tabela, se as correlações são estatisticamente significantes ou não? Considerando o intervalo de confiança de 95%, basta eu vir nessa significância, né, na parte de baixo da tabela, e olhar valores que são menores do que 0,05. Então, olha só, linha de produto, propaganda e atividade de comércio eletrônico, olha só, vários. Então, significa dizer que, olha que eu olho, na parte de cima da tabela, os R são estatisticamente significantes. Olha esse aqui é 0,11, tá? Então,
entre a variável X13, competitividade em preço, X13, competitividade em preço, e atividades de comércio eletrônico. Então, esta correlação, que é 0,22 ou 0,23, entre competitividade em preço e atividades de comércio eletrônico, essa correlação ela é estatisticamente significante, considerando o intervalo de confiança de 95%, pois o p-valor, ele é menor do que 0,05. Então, dos pressupostos, uma das premissas da análise fatorial é que exista a correlação entre as variáveis. Então, isso aqui está aceito, a gente pode seguir em frente, continuando com a nossa análise fatorial. Esse KMO, Kaiser-Meyer-Oaking, é uma estatística que mede a adequação da técnica da análise fatorial aos dados. Esse KMO, ele varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, melhor, quanto mais próximo de 0, pior. Valores menores do que 0,5, do que meio, significa que os meus dados não podem ser, eu não posso aplicar a técnica de análise fatorial aos meus dados, porque não existe correlação suficiente, significativa entre esses dados. Uma outra estatística que eu olho é esse teste de esfericidade de Bartlett. Esse teste de esfericidade de Bartlett, ele testa se a matriz de correlação ela é igual a uma matriz de identidade ou não. Então, o que esse teste faz é o seguinte, o que a gente tem? A gente tem aqui, olha só, a gente tem a matriz de correlação, né? Essa matriz que a gente tem aqui é a nossa matriz de correlação. O que esse teste de esfericidade de Bartlett, ele testa? Ele testa isso aqui, ó. Então, o teste de esfericidade de Bartlett, ele testa se a minha matriz de correlação, na minha hipótese nula, H0, se a minha matriz de correlação é igual a uma matriz identidade. Então, esse teste, ele testa se a minha matriz de correlação é igual a uma matriz identidade. Relembrando, vocês já viram lá em álgebra, o que é uma matriz identidade? É uma matriz cuja diagonal principal vale 1 e os elementos fora da diagonal principal valem 0, né? Então, é isso que é a matriz identidade, vocês lembram lá de álgebra, para isso que vocês estudaram álgebra, né? Então, o que acontece? Se a minha matriz de correlação, se a minha matriz R, ela for igual a uma matriz identidade, significa dizer o quê? Significa dizer que não existe correlação entre as minhas variáveis. E se não existe correlação, eu não posso aplicar a análise fatorial nessa base de dados, pois um dos pré-requisitos, uma das condições para a aplicação da análise fatorial é que exista correlação entre as variáveis da minha base. Então, nesse caso aqui, né, a minha hipótese nula é que a minha matriz identidade, a minha matriz de correlação é igual à minha matriz identidade. A minha hipótese alternativa é que a minha matriz de correlação não é igual à matriz de identidade. E eu olho o p-valor da significância, olha só, ele é 0. Ele é menor do que 0,05, ele é 0. Então, significa dizer o quê? Que eu estou rejeitando a hipótese nula, ou seja, eu estou rejeitando que a matriz de correlação é igual à matriz de identidade e estou aceitando a minha hipótese alternativa, que a matriz de correlação é diferente da matriz de identidade. E se a matriz de correlação é diferente da matriz de identidade, significa dizer que existe correlação entre os dados e, portanto, eu posso continuar com minha análise fatorial, que é possível aplicar a análise fatorial nos dados. Enquanto o KMO ele vê a associação entre todas as variáveis de uma vez, o MSA, que é essa correlação anti-imagem, e que no material depois a gente vai explorar isso mais, nessa matriz é identificado por essa diagonal nessa tabela, olha só. Então eu tenho, né, o MSA,
entre o MSA da qualidade do produto é 0,87, da atividade de comércio eletrônico é 0,62, da resolução de reclamação é 0,89. Então, nós temos aqui, né, os MSAs. Uma forma de melhorar aquele KMO, se ele estiver abaixo de 0,5, por exemplo, nós temos que investigar o MSA e valores inferiores a 0,5 recomenda-se a sua exclusão. Por exemplo, essa variável aqui, olha, cujo MSA é 0,314, né, que é a variável x16? Não, é a variável x15. Então, a variável x15, ela parece não ser uma variável adequada para a análise fatorial. Então, como que nós faríamos? Nós rodaríamos a análise fatorial sem essa variável x15, por exemplo. Mas a gente não olha só o MSA para decidir pela retirada da variável, não. Então, tem outras situações a serem observadas. Por exemplo, a comunalidade, né? Então, a comunalidade dessa variável é 0,97. A comunalidade também é a comunalidade é uma estatística que varia. A comunalidade, a gente tem, olha, a comunalidade da variável x6 é 0,68, da x7 é 0,79, 89. Então, a comunalidade varia de 0, aqui ó, comunalidade. A comunalidade varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais adequada é a variável para utilizar na análise fatorial. Quando mais próximo de 0, pior é a utilidade da variável para análise fatorial. Então, o que significa comunalidade? É o quanto de variância ou de variabilidade esta variável x6, ela compartilha, ela tem em comum com as outras variáveis para a composição da análise fatorial, para a composição dos fatores. Então, ela compartilha 68% da variabilidade com as outras variáveis. Então, para a análise fatorial, é importante que as variáveis compartilhem variância, compartilhem variabilidade com as outras variáveis. Então, se a comunalidade varia de 0 a 1 e a comunalidade da variável x6 é 0,684, a especificidade, ou seja, a parte da variância que não é compartilhada, ela é 0,32 dessa variável, menos que 0,32, tá? Mas para arredondar aí, então a gente tem o conceito de comunalidade e especificidade. Lá nos slides tem isso tudo lá, tá? Especificidade. Então, comunalidade mais especificidade é igual a 1. Comunalidade mais especificidade é igual a 1, ou seja, é a carga total de variabilidade de uma variável. Então, aí eu tenho aqui, se a comunalidade da variável x6, com esse conjunto de outras variáveis, é 0,68, é o que ela comunga, é o que ela compartilha, o que ela tem específico dela é 1 menos a comunalidade. Então, comunalidade mais especificidade é igual a 1, especificidade é igual a 1 menos a comunalidade. Lembrando que isso varia de 0 a 1. Então, quanto maior, quanto mais próximo de 1, melhor. Tá? E nesse caso aqui, então, em princípio, ao olhar as comunalidades, todos os valores acima de 0,5, então, mesmo a variável x15, né, que é novos produtos, que o MSA dela é muito baixo, então, se considerarmos a comunalidade, é uma variável que, eventualmente, ela poderia ser preservada na nossa análise fatorial. Mas a gente tem outras situações para observar, por exemplo, inclusive suporte teórico ou motivo para querer manter essa variável
que não seja exatamente análise estatística. Então, tem outras situações que nós poderíamos considerar para manter essa variável na nossa base ou não. Caminhando, então, o que nós temos? Olha só, nós temos aqui a seguinte situação. Então, lembrem-se que nós usamos 13 variáveis. Então, x6, x7, x8 até a x13. Nós tínhamos 13 variáveis que nós utilizamos. E o método que nós utilizamos para extrair os fatores, por isso a análise fatorial, foi o método de componente principal. Ok? E o método de componente principal, a lógica é o seguinte: para cada variável de entrada, existe um componente de saída. Então, se nós tínhamos 13 variáveis de entrada, nós temos 13 componentes de saída. Aí, qual que é a lógica, a ideia da análise fatorial? Nós queremos reduzir a dimensionalidade dos dados. Nós tínhamos 13 variáveis, e a ideia é que nós diminuíssemos ou tentássemos diminuir essas variáveis. Então, aqui, pelo método de componentes principais e pela regra do alto valor maior do que 1, vocês não perceberam, mas eu configurei isso lá no SPSS, na hora que a gente estava gerando. Então, de 13 variáveis, tá, de 13 componentes, 5 componentes foram retidos por essa análise fatorial nossa. 5 componentes, tá? Então, o primeiro componente, ele sozinho, né? Quando a gente olha a variância total dá 100, ok? Aí, para eu ter o 100% de variância explicada, eu preciso dos 13 componentes. Mas a ideia é que nós consigamos reduzir a quantidade de componentes, né? E preservar o máximo de variância explicada possível. Então, nós preservamos 5 componentes, e esses 5 componentes, eles explicam em conjunto 81% da variabilidade dos dados. Então, é relativamente bom. Eu consegui reduzir de 13 para 5, e esses 5 em conjunto explicam 81% da variabilidade dos dados. Sendo que o primeiro componente, ele explica 27%, o segundo 23%, o terceiro 13%, o quarto 9% e o quinto 7%, tá? Então, essa é a história, é a quantidade, é a variância explicada por cada um dos componentes. Lembrando que a soma no total dá 100. Então, nós retivemos 5 componentes, os 5 componentes em conjunto explicam 81% da variabilidade dos dados. O que nós queremos ver agora é como que se formam os componentes, os fatores, no final das contas, né? Então, no final das contas, o que nós temos? Como que se formaram esses componentes? Quais variáveis se agruparam para formar cada um dos componentes? Então, é um pouco disso que a gente vai analisar, é um pouco disso que nos interessa, é um pouco disso que nós queremos, tá? Então, o que nós temos aqui? Olha só. No final das contas, então a gente rodou a matriz de componente, a gente tem essa aqui, e o que a gente quer chegar no final da análise fatorial é essa matriz componente rotativa. Para mostrar para vocês, no final das contas, o que a gente tem e o que a gente, a partir da próxima aula, aí a gente vai explorar em mais detalhes, eu vou copiar isso aqui e vou levar para o Excel. Para eu mostrar para vocês. Então, eu trouxe aqui para o Excel. Qual que é a ideia da análise fatorial? A ideia é a gente reduzir a dimensionalidade dos dados. Deixa eu aumentar isso aqui, ninguém merece vocês não verem isso, né? Então, o que a gente tem? Olha só. No final das contas, então a gente tem os 5 componentes que nós retivemos e as 13 variáveis que nós estamos trabalhando.
Então, o que nós queremos? Nós queremos resumir, ver como que essas variáveis se agrupariam para formar cada um dos componentes, cada um dos fatores. Então, o que a gente tem, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, a variável qualidade do produto, eu vou olhar em qual componente ela tem a maior carga fatorial em valor absoluto, pode ser positivo ou negativo. Então, com o componente 1, ela tem uma carga fatorial de 0,039. Com o 2, de 0,823. Com o 3, de menos 0,010. Menos 0,048. 0,054. Então, a maior carga fatorial dessa variável é com o componente 2, com o segundo componente. E eu vou fazer isto para a segunda variável, eu vou fazer isto para a terceira variável, para a quarta, para a quinta, para a sexta, sétima, oitava, então, nós temos essa configuração. Deixa eu fazer uma coisinha aqui que vai facilitar a vida de vocês, tá? Entendimento. Então, o que nós temos? Olha, no final das contas, nós pegamos a nossa base de dados, a gente tem outras premissas que eu não comentei hoje, mas são importantes dentro desse contexto que a gente vai precisar trabalhar, tá? Mas tem uma série de questões que a gente ainda vai ter que trabalhar, vocês vão ter que ler, vão ter que estudar, que fazer lista e etc, etc. Mas no final das contas, o que a gente tem? Olha só, o componente 1, ele agrupou a velocidade de entrega, resolução de reclamações e pedido e faturamento, tá? Então, juntou o componente 1, ele juntou essas três variáveis. O componente 2 juntou qualidade do produto, linha de produto, preço competitivo e flexibilidade em preço. Observem que esses dois estão com carga contrária, com sinal contrário. A imagem da força de venda, atividades de comércio eletrônico e propaganda se juntaram nesse outro componente. Suporte técnico e garantias e reclamações, tá? Então juntou em um outro componente, tá? E novos produtos não se juntou com ninguém. Lembra desses novos produtos que o MSA dele era baixinho, era 0,300 e poucos, que ele é um candidato a ser excluído eventualmente da nossa análise. Então, o que a gente tem? Olha só, quando os respondentes, os 100 respondentes, eles responderam essa pesquisa, eles entendem que velocidade de entrega, resolução de reclamação e pedidos e faturamento, então isso tem tudo a ver, faz parte do mesmo contexto, está tudo dentro do mesmo contexto, e a empresa Agabat, ela poderia pensar em soluções para atender todo esse conjunto de situações de uma vez só. Então, a empresa ela precisa pensar o seguinte, olha, sob a ótica da empresa, o que gera mais reclamação? Então, gera mais reclamação, entrega e pedidos e faturamento, são os dois principais itens de reclamação.
mas isso está associado positivamente com a resolução de reclamação. Então, se aumenta a percepção de, né, se eu dou uma nota boa para entrega e para pedidos e faturamento, né, e eu tenho um bom comportamento para resolver problemas, então eu tenho uma associação positiva entre essas três coisas. Então, aqui está um núcleo de análise. Do outro lado, olha o que acontece, né? Eu dei nota alta para a qualidade do produto da empresa, eu dei nota alta para a linha de produtos, para o produto que ela tem, mas uma empresa que tem alta qualidade de produto e uma linha de produtos potente, né? Normalmente os preços não são competitivos, são preços altos e não há muita flexibilidade para negociação de preço. Então tá vendo que os sinais aqui são negativos? Eu dou nota mais alta para a qualidade do produto e para a linha do produto, e né, à medida que eu dou nota alta para isso, eu dou nota baixa para esses outros dois itens. Então, essa outra aqui ó, está relacionado a como que eu me posiciono para o meu mercado, para os meus consumidores, né? Através da imagem, da força de vendas, das atividades de comércio eletrônico, de propaganda. Do outro lado, né? Suporte técnicos e garantias, tá? Então, garantias e reivindicações. Também, né? Se eu tenho um bom suporte técnico, é que eu estou confiando na garantia que eu dou, nos processos que eu tenho. Então, no final das contas, na análise fatorial, nós queremos juntar várias variáveis em menos componentes. Então, aqui no caso, nós estamos transformando 13 variáveis em 5 componentes. Então, nas atividades, toda vez que a gente for aplicar a análise fatorial, e no trabalho final de vocês, será a próxima, né? A gente tem uma entrega da análise descritiva, estatística descritiva, a outra entrega de vocês vai ser fazer a análise fatorial da base de dados. Então, a gente vai pegar, selecionar variáveis, e nós queremos ver como que essas variáveis se agrupam em fatores. É essa a ideia da análise fatorial, é assim que funciona a análise fatorial de uma forma geral, e é o que a gente vai ver, é o que a gente vai trabalhar, interromper aqui compartilhamento, é o que a gente vai trabalhar aí de uma forma geral, né, o uso, o sentido, como que se usa a análise fatorial, como que se trabalha com a análise fatorial, é mais ou menos essa a ideia, é uma técnica bastante utilizada, tá? Muito utilizada, principalmente para quem for continuar seguindo aí o caminho de pesquisa, é muito utilizado em pesquisa, em marketing, de uma forma geral, mas é utilizado em outras áreas também, tá? É utilizado nas empresas de uma forma geral. Eu já fiz alguns trabalhos, tá? Por exemplo, empresas que faziam pesquisa de clima, né? E tinha um questionário lá que tinha 100 perguntas. Então, a partir da análise fatorial, nós entendemos que perguntas poderiam ser agrupadas, porque elas levavam na cabeça do respondente ao mesmo caminho, ao mesmo significado. Então, nós pegamos, por exemplo, uma pesquisa que tinha 100 perguntas, nós conseguimos reduzir esse questionário para 38 perguntas, 35 perguntas, utilizando essa técnica de análise fatorial. Então, vejam bem, né, era uma pesquisa de avaliação de clima empresarial, de clima organizacional, que ela era executada todo ano. Então, o indivíduo ele tinha que entrar e responder lá 100 perguntas, a pesquisa completa. E os respondentes reclamavam muito sobre o tamanho do questionário, o tamanho da pesquisa, era um problema, muitos deixavam de responder por causa do tamanho do questionário, e a própria empresa, ela tinha dificuldade depois de analisar esse resultado. Como que eu vou analisar 100 perguntas, né? O que eu vou priorizar? O que eu vou fazer? Como que eu vou tratar essas perguntas depois? Então, nesse caso, nós aplicamos a técnica de análise fatorial, reduzimos as 100 perguntas para 30 e poucas perguntas, então reduziu para praticamente um terço o questionário, e tão importante quanto isso, nós agrupamos as perguntas em blocos. Agora a empresa sabe que após a avaliação de clima, algumas coisas estão relacionadas à comunicação, outras à remuneração, outras, por exemplo, à chefia, à liderança. Então nós conseguimos agrupar
essas questões utilizando a análise fatorial para fazer isso. Então, eu procurei mostrar hoje para vocês de onde que a gente parte, tá? Até onde a gente chega, para vocês entenderem a técnica como um todo. Agora, nas próximas 2 aulas, né, nas próximas 2 semanas, a gente vai precisar acelerar, porque tem feriado nas 2 próximas segundas-feiras, e o nosso tempo será mais curto. Então, eu vou disponibilizar para vocês um capítulo do livro do Fávero, que a gente tem ele escaneado. Então, eu vou disponibilizar lá naquele diretório também, é uma fonte de referência. Eu vou disponibilizar a lista de exercício. Eu gostaria que vocês fizessem a lista de exercício, pelo menos tentassem fazer a lista de exercício aí, porque a gente vai precisar de acelerar, vocês vão ter que estudar por conta. Então, na próxima segunda-feira, a gente vai fazer isso agora já, mas utilizando o Python. Vocês já têm também o arquivo, já tem tudo, então tentem fazer já utilizando lá o Python também, tentem reproduzir, deem gás aí para a gente fazer render, porque depois de hoje faltam 6 semanas só para nós terminarmos essa disciplina. Então a coisa está correndo, está rendendo, e a gente, né, quer tirar o máximo proveito possível dessa disciplina, tá? É estranho, é diferente, né? Se fosse em sala de aula, eu faço muitas perguntas, eu faço algumas perguntas retóricas, eu tento provocar um pouco. Nesse modelo, né, é mais eu falando e vocês ouvindo, mas, assim, dentro do possível, né, hoje, como vocês tiveram o primeiro contato com a análise fatorial, espero eu que na próxima segunda-feira, por isso eu acho que até, né, eu vou pensar de hoje até amanhã, se eu peço a lista de exercício para o final de semana ou até a próxima segunda-feira, para vocês fazerem e me entregarem, porque aí vocês vão ter que estudar, vão ter que, né, o nosso tempo é curto e vocês vão ter que estudar além desses encontros nossos, vão ter que desenvolver. Então, em sala de aula eu procuro desenvolver, ajudar, instigar, estimular, mas nesse modelo aqui, obviamente, é um pouquinho mais distante, e eu estou confiando muito que vocês estão aí, não estão dormindo, que estão aqui me ouvindo falar. De qualquer forma, se não estão, né, a aula está gravada, depois vocês vão ter acesso a essas aulas. Eu estou pensando em subir tudo essas aulas para o YouTube, tá? Isso está me consumindo um espaço considerável de HD. Aí eu estou pensando em subir isso para o YouTube, criar um canalzinho lá nosso de análise de dados 4, disponibilizar esses vídeos, essas aulas lá, e aí vocês podem usar isso a qualquer momento, a qualquer tempo. Então vamos ver como que isso vai funcionar. Hoje, agora aqui, alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário, alguma coisa, alguma questão? Na hora de acabar a aula, eu queria falar do trabalho. Tá. Eu também. Beleza. Mais alguém em relação ao conteúdo da aula de hoje, alguma questão? Fiquem atentos no WhatsApp aí, tá? Eu vou mandar algumas questões hoje, eu vou parar a gravação da aula aqui agora, e aí a gente eu dou aulas às 16 horas,